Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre produtos naturais derivados de carboidrato, carboidratos na superfície celular, adoçantes sintéticos e a classificação e nomenclatura de aminoácidos. Bom, os carboidratos são importantes biomoléculas, conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. São formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Também são uma das biomoléculas mais abundantes da natureza. Vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição, que é o caso da quitina, que possui nitrogênio na sua forma. Bom, os carboidratos são o terceiro maior componente da membrana plasmática. Em geral, são encontrados na superfície externa da célula e estão associados às proteínas, formando as glicoproteínas. E também está associado aos lipídios, formando os glicolipídios. Essas cadeias aí de carboidratos, elas podem constituir de 2 a 60 unidades de monossacarídeos e podem ser simples ou ramificadas. Juntamente às proteínas da membrana, esses carboidratos formam marcadores celulares, É um tipo de identidade molecular que permite que as células reconheçam umas às outras. Esses marcadores são muito importantes para o sistema imune, que permite que as células imunitárias diferenciem entre células do organismo, a que não deve ser atacada, e as células de tecido estranho, que devem ser atacadas. Existem 2 tipos de substâncias que podem conferir a doçura aos alimentos, já se referindo aos adoçantes artificiais, São 2 tipos de substâncias que podem conferir doçura aos alimentos, são os naturais e os artificiais. E também, como o termo adoçante significa apenas aquele elemento que tem a capacidade de adoçar, ambos naturais e artificiais, são considerados adoçantes, inclusive os açúcares e os endulcorantes. A diferença entre eles é que os endulcorantes têm pouca ou nenhuma caloria, que é bom caso você esteja fazendo alguma dieta ou querendo ficar em déficit calórico, mas não tão bom em referência à saúde, Já falando de alguns adoçantes artificiais, a gente tem o aspartame, Ele é artificial e contém muito pouca caloria, E ele adoça até 200 vezes mais do que o açúcar comum. Então, caso você tenha uma dieta que você necessita de açúcar, mas não quer ter o ganho a mais de calorias, você pode usar o aspartame, que adoça muito, mas ao mesmo tempo tem muita pouca caloria. Também muitos estudos evidenciam os danos que ele pode provocar à saúde. Aí você faz uma troca. Você não consome caloria, mas em consequência você assume o risco de estar consumindo adoçantes que podem ser danosos à sua saúde, E também esse aspartame, se aquecido, pode perder a capacidade de adoçar. Outro caso que você limita a utilização desse adoçante, Por exemplo, você só pode colocar em alimentos frios ou não tão quentes. Por exemplo, você não pode fazer um bolo com aspartame, porque senão ele vai perder a capacidade de adoçar e daí esse adoçante não serve de nada. E além de perder a capacidade de adoçar, ele pode se transformar em metanol quando aquecido, Que aí não preciso nem explicar porque a desvantagem do uso desse adoçante. Outro adoçante artificial é o ciclamato de sódio. Ele é artificial, e é sintetizado à base de hexioamina, que é um derivado do petróleo. Também é usado na maioria dos adoçantes artificiais, Ele é 30 vezes mais doce que a sacarose
e mais estável do que o aspartame e a sacarina. Por isso pode ser aquecido em altas temperaturas. Já comparando com o aspartame, você vê que o ciclomato de sódio tem uma vantagem, né? Você já pode utilizar em ambientes mais providos de temperatura, que ele aguenta e tem resistência a altas temperaturas. Mas, apesar disso, ele foi tirado da lista de substâncias seguras do FDA, dos Estados Unidos, que é o Food and Drug Administration, a Administração de Comida e Drogas dos Estados Unidos, em 1969. Até então, seu uso não foi permitido para o consumo em alimentos. Além do ciclomato de sódio, a gente tem a sacarina, né? Que também é artificial e é produzido por outro derivado do petróleo, que é o famoso tolueno. Além de possuir cloro e dióxido de enxofre. É um dos adoçantes também não calóricos, que vem muito antigo, e adoça 300 vezes mais do que o açúcar. Porém, em contrapartida, essa sacarina tem um gosto amargo na boca. Bom, os aminoácidos já voltando para... não voltando mais para... Bom, os aminoácidos, né, eles podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos, como o grupo carboxila e o grupo aminos ligado ao único carbono, né? Bom, esse aminoácido que se liga ao grupo amino e ao grupo carboxila também é um grupo variável, né, que é chamado de cadeia lateral ou grupo R. Esses aminoácidos são agrupados geralmente de acordo com as características das suas cadeias laterais. Aí, de acordo com essa característica, você pode dividir esses aminoácidos, né? Por exemplo, aminoácidos com cadeias laterais apolares, que é o exemplo da glicina e leucina. Leucina, né, também chamada de L-leucina, é um aminoácido que pode ser encontrado nas carnes, nos laticínios, os ovos, soja e feijão. Tem vários benefícios, né, como a manutenção do peso e da massa muscular. Além de, segundo algumas pesquisas, controlar o colesterol. Ele é o aminoácido mais eficaz na manutenção de massa muscular, sendo bastante utilizado por fisiculturistas. Ele também pode contribuir na melhora da saúde dos ossos, bem como da pele e dos músculos. Já na isoleucina, que também é um aminoácido de cadeia polar, ela atua no metabolismo energético, assim como na promoção da recuperação muscular, né? Uma das funções delas é o controle do nível de açúcar no sangue, assim como também da produção de hemoglobina. Além disso, esse aminoácido bloqueia a eliminação de vitamina B3 pelo rim. E um dos principais benefícios desse aminoácido é a produção de energia, né, e queima de gordura, além da formação de glicose e de corpos cetônicos. Outro grupo de aminoácidos são os aminoácidos de cadeias laterais polares, né, que é o exemplo da tirosina. A tirosina é um aminoácido que atua no melhoramento de humor, também aumenta a concentração. Ela pode ser encontrada em alguns alimentos ricos de proteína, como frango, peixe, amendoins, abacate, leite. Ela também é abundante na insulina, bem como outras enzimas muito importantes, né? Além disso, ela pode atuar na prevenção de depressão, visto que ela produz neurotransmissores como a dopamina, né, que é um regulador de humor. Outros aminoácidos com cadeias laterais polares é a glutamina, a serina e a treonina. Um outro grupo são os aminoácidos ácidos, né? Que eles possuem cadeias laterais com carga negativa, devido à presença dos grupos carboxila. Um ácido que vale a pena ser mencionado é o ácido aspartico. O aminoácido que vale a pena ser mencionado é o ácido aspartico, que é o aminoácido que foi descoberto em 1827 na aspargarina, né? Uma substância existente dos aspargos.
ela influencia na produção dos hormônios, né, sendo muito benéfico para essa utilização e também aumentando a capacidade do corpo de condensar as proteínas. Esse ácido também pode ser utilizado em tratamento de pacientes que sofrem com níveis patologicamente baixos de testosterona, né, uma das típicas causas de potência sexual. Outro aminoácido que é ácido é o ácido glutâmico, também conhecido como glutamato. O ácido glutâmico ele serve para o fornecimento de energia para o cérebro, né? Elimina o excesso de amônio na circulação também, além de melhorar a função cardíaca, né? Fazendo a sintetização de proteínas, assim como a desintoxicação do corpo, sendo parte integrante de proteínas de origem vegetal e animal, né? O ácido glutâmico ele pode ser encontrado em quase todos os alimentos naturais, mas maior concentração dele é nos peixes. Outro grupo de aminoácidos que você pode encontrar é os aminoácidos básicos, que possuem um grupo amino nas cadeias laterais. Um exemplo de aminoácido básico é a arginina, né? E as principais funções da arginina estão no transporte de nitrogênio em animais, além de estar aliado na defesa imunológica e na cicatrização de feridas. Uma das outras funcionalidades da arginina é a inibição do crescimento de tumores, além da inibição de perda de massa muscular após operação cirúrgica. Ela também ajuda na produção de esperma e na construção de novas células de ossos e tendões. A arginina ela pode ser encontrada em diversos alimentos que é consumido no dia a dia, como por exemplo o feijão. E o ser humano consegue consumir até 5 gramas de arginina diariamente. Bom, outro aminoácido básico é a lisina, né? Ela também tem função de diminuir a replicação viral do vírus da herpes. Também ela tem estudos de uma provável eficácia no tratamento de osteoporose, por justamente aumentar a absorção de cálcio, né, pelo intestino. Ela reduz os níveis de estresse e ansiedade crônicos, tanto como participa na atividade de hormônios do crescimento, né? Também tem estudos que apontam que o sal da lisina pode ter efeito positivo no tratamento da catarata, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Outro aminoácido básico é a histidina, né? A histidina é um aminoácido essencial que dá origem à histamina, que é uma substância que regula as respostas inflamatórias do organismo. Bom, basicamente você pode resumir aminoácidos apolares. São aminoácidos que apresentam substituintes hidrocarbonetos apolares ou hidrocarbonetos modificados. O único que não faz parte desse grupo é a glicina, né? Você pode também resumir aminoácidos polares em aminoácidos que apresentam substituintes que tendem a formar uma ligação de hidrogênio. Já aminoácidos ácidos, eles são aminoácidos que apresentam substituintes com o grupo carboxílico, né? E aminoácidos básicos são aqueles aminoácidos que apresentam substituintes com o grupo amino. Além disso, os aminoácidos eles possuem algumas propriedades, né? Uma das propriedades é a propriedade organoléptica, que deixa esse aminoácido incolor, e a maioria de sabor adocicado. Também tem as propriedades físicas, né? Eles são sólidos, com a solubilidade variável em água, e apresentam uma atividade óptica por apresentarem um carbono assimétrico, né? A glicina é a única que é solúvel em água e não apresenta essa atividade óptica. Também possui propriedades químicas, né? O grupo carboxílico da molécula confere ao aminoácido uma característica ácida, e o grupo amino confere uma característica básica. Por isso, os aminoácidos apresentam um caráter anfótero, né? Ou seja, eles reagem tanto como ácidos como bases, formando sais orgânicos, né? Os aminoácidos eles são classificados de acordo com a localização do seu grupo amino na cadeia carbônica, né? Que contém a função ácido carboxílico em alfa, beta e gama.
E a forma mais importante dos aminoácidos são os alfa-aminoácidos, que são os constituintes das proteínas e dos peptídeos.